querida aluna do 8º ano, do 9º ano, desculpa. Seja bem-vindo a mais uma aula no nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando durante seus estudos de língua portuguesa. A proposta da nossa aula hoje é falar um pouquinho de orações coordenadas. Bom, mas para a gente falar de orações, a gente tem que voltar um pouquinho antes e rever alguns conceitos. Frase, o que é uma frase? Frase é um enunciado que apresenta um sentido, uma estrutura completa. A estruturação das palavras em uma frase visa o propósito de comunicação, de transmissão de conteúdo. Por isso eu tenho algumas frases que são muito simples e outras que são mais complexas, mais elaboradas. Vamos verificar aqui alguns exemplos. Quando eu digo bom dia, eu tenho exemplo de uma frase. Não, para, cuidado com isso. Todas essas são frases mais curtas, menos elaboradas, mas que transmitem, né, a comunicação que eu desejo. Agora observe a construção de frases mais elaboradas, que inclusive possuem verbos. Olha só, o menino, cuidado com isso. O menino não obedeceu ao pai. Por favor, sente-se aqui comigo. Você quer saber o motivo da minha preocupação? Embora tenha sido pedida a colaboração de todos, poucos funcionários dedicaram parte do seu tempo à elaboração de uma lista de melhorias do processo de produção da fábrica. Então, aqui uma frase bem mais elaborada, né? Uma frase bem maior. Essas frases, de acordo com a estrutura delas, elas podem ser classificadas em frases verbais ou nominais. As frases verbais, como o próprio nome diz, elas apresentam um verbo. É o caso, por exemplo, de você ler o projeto com atenção. Então, eu tenho aqui o verbo leu, certo? Quando eu digo já aqui, que maravilha, né? Estou exclamando, é uma frase que também comunica, também transmite, mas ela tem só aqui, né? O que maravilha. Então, eu tenho uma expressão aqui de espanto, né? De admiração, mas eu não tenho um verbo, eu não preciso desse verbo aqui nessa frase para haver a comunicação. Bom, agora, o que é uma oração? A oração é uma unidade sintática um pouco mais elaborada, ela vai apresentar um verbo, então é uma frase que vai apresentar um verbo em sua construção. São frases mais complexas, né? Então, apresentando verbos ou locuções verbais, e cada um desses verbos ou locuções compõe uma oração. Por isso que, às vezes, eu tenho um período que é composto por uma oração. Eu fui ao cinema, porque eu tenho um verbo, então eu tenho uma oração. Eu fui ao cinema e me diverti muito. Olha só. Fui e diverti. Então, dois verbos, eu tenho um período que é composto por duas orações. Olha só, letra C. Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Então, eu tenho aqui, fui ao cinema, me diverti, o filme ser horrível. Então, aqui eu tenho um período que tem três orações, certo? Então, cada parte, né, que tem um verbo, eu chamo de uma oração. Três verbos, três orações. Bom, vamos lá. O período. De acordo com o número de orações que apresentam, os períodos podem ser classificados em simples, quando ele só tem uma oração, só tem um verbo, ou composto, quando ele tem duas ou mais orações, né? Dois ou mais verbos. Então, exemplo de um período simples. Eu visitei minha tia ontem, só tem um verbo. Período composto. Eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. Então, ó, visitei e estava. Ok? Vamos lá. O período, ele pode ser composto por coordenação ou subordinação. O que é isso? Observe, eu fui a Paris e vi a Torre Eiffel. Esse período é composto por coordenação. Ou seja, eu fui a Paris, vi a Torre Eiffel. Então, são duas orações que elas têm sentido independente uma da outra. Se eu digo para você, eu fui a Paris, você me compreende. E se eu digo, vi a Torre Eiffel, você também me compreende, certo? Então, elas não dependem uma da outra para que elas tenham sentido. Já o período composto por subordinação, uma oração é dependente da outra para que ela faça sentido. Observe, não visitei o Museu do Louvre porque estava uma fila enorme para entrar. Então, ó, não visitei o Museu do Louvre, certo? Se eu digo isso, você me entende. Mas se eu digo, fora desse contexto, porque estava uma fila enorme para entrar, bom, fica meio vago, não é mesmo? Porque estava uma fila enorme para entrar? Onde? Do que você está falando? Então, aqui a gente tem um período composto por subordinação, porque a segunda parte aqui, a segunda oração, ela não tem um sentido sozinha, ela depende da outra para estabelecer uma comunicação que seja realmente efetiva. Bom, vamos lá. Então, as orações, elas são classificadas em coordenadas, quando não há uma relação sintática entre elas, então elas são independentes, uma não depende da outra para ter sentido completo, ou subordinadas, quando elas dependem uma da outra para que eu tenha sentido completo, ok?
Então, a proposta da aula de hoje, a gente falar um pouquinho dessas orações coordenadas. Então, são duas orações sintaticamente independentes, elas são ligadas por conectivos ou só justapostas. Justapostas quer dizer separadas por vírgula. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Ó, a atriz falou aos jornais e despediu-se em seguida. Olha só que beleza aqui dessa atriz, né? Vamos lá. As orações coordenadas, elas podem ser divididas em sindéticas e assindéticas. Bom, sindética é quando ela tem a presença de uma conjunção. Então, observe, não deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Então, ligando a primeira oração à segunda, eu tenho esse conectivo aqui, eu tenho essa conjunção, que é o pois. A assindética, ela não tem essa conjunção. Então, como que a gente faz essa ligação, né? Na verdade, a gente não utiliza uma conjunção, a gente coloca uma vírgula. Olha só, tudo passa, tudo corre. É a lei. Então, observe ali que eu não tenho uma conjunção para fazer a ligação entre essas duas orações, ok? Outros exemplos. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Então, tem uma sequência de acontecimentos aqui, né? São orações separadas por vírgula, mas eu não tenho a presença de uma conjunção. Então, elas são uma oração assindética. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Não tem vontade de comer, estudar, sair. Então, todas aqui justapostas, né, separadas por vírgula, mas eu não tenho a presença de uma conjunção. Por isso, elas são classificadas como assindéticas. Vamos falar um pouquinho agora das sindéticas, ou seja, aquelas que têm a conjunção fazendo a ligação entre elas. O trabalho é cansativo, mas também é reconfortante. Então, mas também. Margarida é ótima aluna em matemática e a irmã dela em português. Então, eu tenho ali, né, o E ligando as duas orações. É difícil, porém necessário. Porém, fazendo a conexão entre as duas. Sente aqui ou ficará de pé ao longo do dia. Então, sente aqui ou ficará de pé. Ele é bom cantor, seja no Brasil, seja em Londres. Então, tenho aqui, né, o seja fazendo essa conexão. Então, todas aqui são orações sindéticas, né, ligadas por uma conjunção. Observe só esses dois exemplos que são muito parecidos. Porém, a primeira oração é assindética, eu não tenho uma conjunção, e a de baixo ela é uma oração sindética, porque eu tenho uma conjunção. Observe. Meu filho não quer trabalhar, estudar, ser independente. Meu filho quer trabalhar e estudar, porque quer ser independente. Então, observe aqui que eu tenho uso de vírgulas, certo? Aqui eu já tenho o uso da conjunção e, ali também eu tenho o uso, né, de mais uma vírgula, e aqui eu tenho o porquê, né, fazendo a ligação entre as orações. Então, essa é uma assindética e essa é uma oração sindética, ok? Isso vai ser importante para os nossos próximos exercícios, nosso próximo estudo. Vamos lá, sindética ou assindética? O que você acha? Letra A, cada macaco no seu galho. Sindética ou assindética? Então, vamos lá, é uma assindética, certo? Eu não tenho aqui assindética. Não tem aqui uma conjunção. Letra B. Foi atingido por uma bala. Morreu logo em seguida. Bom, então eu tenho o uso da vírgula separando as orações, mas eu não tenho uma conjunção. E isso classifica essa oração como assindética também. Letra C. Gostaria de ter sido aeromoça, contudo não tive essa oportunidade. Bom, agora a gente já tem uma palavrinha aqui, uma conjunção ligando uma oração à outra, e aí eu classifico como sindética, porque eu tenho a presença da conjunção contudo. O juiz deu início à partida com 2 times incompletos. Bom, ok. Não tem a presença de nenhuma conjunção, então essa também é uma oração assindética. E por último, não gostava de jogar futebol, nem de andar de bicicleta. Bom, então eu tenho aqui nem, né, a conjunção fazendo a ligação, e essa é uma oração sindética. Ok? Bom, bora lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. As orações sindéticas, ou seja, aquelas que apresentam conjunção, elas são classificadas de acordo com a ideia que traz essa conjunção, essa segunda oração, que é a oração que é dependente desse sentido. Então, ela vai ser classificada como aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Então, são 5 classificações possíveis aí para as orações sindéticas. Vamos lá. A primeira delas é a aditiva. O
próprio nome já diz, é adição, é soma, então eu vou acrescentar mais alguma coisa. Os principais conectivos ou conjunções que a gente usa são e, nem, mas, também. Observe aqui, não venderemos a casa nem o carro. Eu poderia até repetir, né? Não venderemos a casa nem venderemos o carro, certo? Então, eu e meu cachorrinho vamos continuar aqui com o nosso carro. Coordenadas sindéticas adversativas, né? A adversidade, então, ideia de oposição, né? Ideias contraditórias. As principais conjunções são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Exemplo, gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Bom, então, não coloquei o pé na estrada, né? Então, eu tenho aqui mas. Então, apesar de ter tido férias, eu não viajei, né? Ideias contrárias, a gente associa que se eu tenho férias, eu poderia ter viajado. Outra opção aqui são as sindéticas alternativas. Então, elas vão indicar, como o próprio nome diz, a alternância, né? Uma coisa ou outra. Enfim, ou, ora, já, quer, siga. Essas são bem fáceis de identificar. Siga o mapa ou peça informações, certo? Então, ou uma coisa ou outra. Ou eu vou usar o mapa, seguir o mapa, ou eu vou parar e pedir informação para alguém. Existem também as conclusivas, como o próprio nome já diz, elas vão dar uma conclusão. Então, portanto, logo, por isso, pois assim, são todos cegos, portanto, não podem ver. Então, tem uma conclusão aí, se eles são cegos, logo, eles não podem ver. E também temos as explicativas, elas vão estabelecer uma explicação, como o próprio nome diz. Então, é o que, o porquê, o pois, o porquanto. Senti frio porque estava sem agasalho, certo? Então, uma explicação aí, por que eu senti frio. Bom, vamos praticar um pouquinho mais? Então, agora eu tenho uma proposta de um jogo, a gente tem 5 frases, e aí a gente tem as 5 opções, explicativa, conclusiva, adversativa, alternativa e aditiva. Vamos ver se a gente consegue acertar todas elas associando corretamente? Vamos lá? Então, observe, a primeira é, faltou nas aulas, pois estava doente. Então, faltou nas aulas porque ele estava doente, né? Então, eu tenho aqui uma oração explicativa, certo? Depois, ou você estuda ou você trabalha, ou uma coisa ou outra. Então, a alternância, né? Alternativa. Ele estudou muito, logo obteve boas notas. Então, ele estudou muito, qual que foi a consequência, qual que foi a conclusão? Ele obteve boas notas. Pedro trabalha muito, mas ganha pouco. Ou seja, se ele trabalha muito, ele deveria ganhar muito também, né? Então, tem uma diversidade aqui, são ideias contrárias. E depois, Pedro estuda e trabalha, né? São 2 ações. Então, além de estudar, ele também trabalha. 2 ações. Vamos lá, vamos ver se nós acertamos todas. Oh, que bacana, acertamos tudo. Vamos lá, vamos para a próxima parte da aula. Bom, vamos lá. Segundo desafio para você. Classifique as orações coordenadas sindéticas. Então, localize as conjunções, observe qual é a ideia delas para classificar. A primeira frase é, deve ter ventado bastante porque há muitas folhas no chão. Porque há muitas folhas no chão. Deve ter ventado bastante porque há muitas folhas no chão. E aí? É uma explicativa, não é mesmo? Então, há muitas folhas no chão, então deve ter ventado bastante. Olha só, letra B, penso, logo existo. É uma conclusiva, não é mesmo? Porque se eu penso, é porque eu existo. As pessoas, aí, se eu não existo, eu não penso. Bom, ficou confuso, né? Mas é isso aí. Letra C. Viajarei de ônibus ou alugarei um carro. Ou um ou outro. Então, eu tenho uma alternativa. Ela está de férias, mas não viajou. Se ela estava de férias, né? As pessoas costumam viajar bastante nas férias ou não, né? Mas aqui eu tenho uma ideia adversativa, né? Mas Mariana é rica e trabalha muito. Olha só, se ela é rica, ela não precisaria trabalhar tanto, né? Mas ela é rica e, além de ser rica, ela trabalha, né? Então, tem aí uma adição, certo? Ela é rica e ela trabalha muito. Bom, vamos lá. Vamos para o segundo joguinho da aula de hoje, então. Vamos classificar as orações coordenadas. Vamos ver se a gente acerta. Vamos lá. Bom, vamos lá. Preparados? Pergunta número 1. Orações coordenadas são orações dependentes, independentes, frequentes, orações com verbos, orações que coordenam, orações sem sujeito. Então, as orações coordenadas, elas são orações independentes, certo? Vamos lá, próxima pergunta.
Quais os tipos de orações coordenadas? Bom, o que a gente viu na aula de hoje? As orações coordenadas, elas são sindéticas e assindéticas, certo? Com presença de conjunção, as sindéticas e sem conjunção, justapostas, né? Quando eu uso vírgula, as assindéticas. Vamos lá. Mais uma pergunta. Vamos ver, pergunta número 3. Na frase, leve o guarda-chuvas porque está chovendo. A segunda oração pode ser classificada como porque está chovendo. É uma oração sindética explicativa, certo? Por quê? Vamos lá, mais uma pergunta. Eu nunca dou sorte, vamos lá. Deixa eu ver, quero mais 200 pontos. Vamos ver se dessa vez eu vou conseguir um bônus que realmente seja um bônus, né? Ai. E agora? Vamos lá. Nunca dou sorte mesmo. Perdi 50 pontos. Bora lá recuperar. Pergunta número 4. Conjunções coordenativas, ou seja, conjunções coordenadas são aquelas que ligam duas palavras ou orações, os verbos das orações, os sujeitos da oração, as preposições que aparecem, orações com muitos artigos ou orações com verbos. Então, aquelas que ligam duas palavras ou orações. Vamos lá, mais uma. Pergunta número 5. Quantos tipos de conjunções coordenativas existem? Você se lembra? Quantos a gente analisou? A gente tem sindéticas e assindéticas, né? E dentro delas a gente vai ter aí 5 classificações. Conjunções coordenativas aditivas expressam soma, adição, negativa, oposição, exclusão, direção, nenhuma das alternativas. Aditivas expressam soma ou adição. Tá fácil esse jogo, né? Vamos lá, vamos ver se continua fácil sim. Esse bônus, vamos ver se eu dou sorte agora, hein? Mais 200, bora lá, pode embaralhar. Vou nessa aqui. Mais 100, tá bom, né? Pelo menos não perdi ponto. Vamos lá, mais uma pergunta. Pergunta número 7, são 10. Conjunções coordenativas explicativas expressam razão, motivo, dúvida, pensamento, posição, intenção ou nenhuma das alternativas. Então, elas explicam a razão ou o motivo. Vamos lá, mais uma pergunta. Pergunta número 8. A frase, não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado. Não se esforçou, porém obteve. Se ele não se esforçou, ele não deveria ter obtido um bom resultado. Então, tem ideias aí que são contrárias. Conclusiva, aditiva, adversativa, explicativa, alternativa ou nenhuma das alternativas. Então, eu tenho aqui uma adversativa. Muito bom, vamos lá. Próxima pergunta, penúltima pergunta. As conjunções ora, já e talvez são consideradas conjunções coordenativas, conclusivas, explicativas, adversativas, alternativas, aditivas ou nenhuma das alternativas. São conjunções alternativas, né? Ou uma coisa ou outra. Vamos lá. De novo. Vai, pode embaralhar. Vamos ver agora se eu vou ter sorte. Vou na mesma opção.
Ah, mais 200, até que enfim. Tive sorte. Última pergunta pra gente finalizar o jogo e também já ir finalizando a nossa aula de hoje. Pergunta número 10. Conjunções coordenativas explicativas expressam conclusão, negação, adição, interrupção, explicação, nenhuma das alternativas. Ah, fala sério, né? Essa tá muito fácil. Uma explicação. Que bacana. E aí eu te convido para entrar no site e buscar alguns joguinhos sobre esse assunto também. Tem joguinhos bem interessantes. Bom, então vamos finalizar a aula de hoje? Então vamos lá, retomando os conceitos que nós trabalhamos na aula de hoje. A gente falou um pouquinho sobre o conceito de frase, de oração, de período. Mais especificamente, nós falamos sobre as orações coordenadas e subordinadas. E a gente trabalhou dentro das orações coordenadas aí as sindéticas, as assindéticas e a classificação das orações sindéticas, certo? Bom, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho das orações subordinadas. Não perca, hein? Até lá, até a próxima.